E vamos aí para mais um react do debate entre o professor Elias Jabbour e a Renata Barreto, que vai me render conteúdo aí para uma semana, porque essa mulher é uma máquina de falar besteira. Vamos lá, vamos ver o que ela tá falando dessa vez. Inflação dos últimos 40 anos, é a maior dos últimos 40 anos na Alemanha, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está segurando um pouco mais. Então você teve lockdown, aí mexeu nessa questão da oferta. Não teve lockdown no Brasil. Não teve lockdown no Brasil, tá falando do quê? Teve na Europa, né? Em alguns locais da Europa tiveram lockdown. No Brasil não teve lockdown. Você tem a crise energética, que também é totalmente devido à interferência demasiada do Estado e essa noção de que a energia tem que ser limpa para amanhã, em vez de fazer uma transição, em vez de falar de. É engraçado e triste ao mesmo tempo ela falar isso, né? Que tem que ser para amanhã, enquanto rios da Europa, dos Estados Unidos e da China estão secando justamente pelo aquecimento global e emergência climática. O Paquistão está passando agora pela maior enchente já registrada na história deles lá. 70% do país está sendo afetado e ela vem me falar isso aí. Tem que ter uma transição. Não tem transição. O aquecimento global não vai esperar essa transição. Está rolando já. De energia nuclear, que é a mais limpa do mundo e a mais segura, mas eles torceram o nariz para isso. Energia nuclear não é uma energia limpa. Não é energia limpa porque faz o que com a água de resfriamento dos reatores e faz o que com o resíduo do urânio? E se enterra e marca para que ninguém mexa pelos próximos 10, 20 mil anos. E é isso aí, não tem isso de energia limpa para energia nuclear. É extremamente eficiente, é limpo comparando com outras, mas não é energia limpa. E começaram a vir com essa ideia de que tem que ser a eólica, tem que ser a solar na marra. Tudo isso quem disse foi o Estado, não foi o empreendedor que resolveu fazer isso e fazer essa transição maluca e fazer o fechamento das plantas nucleares. É bom que ela mesma já aponta que foi o governo, né? Que foi o Estado que falou, olha, tem que mudar. Porque é isso aí, porque se deixar para empresas, as empresas não estão nem aí. Teve aquele escândalo da Volkswagen adulterando dados dos carros para poluir mais. A indústria petrolífera inteira sabendo já do aquecimento global desde os anos 60, 70 e pagando cientista para mentir. Vai deixar a mão de empreendedor? A gente só tem um mundo e já está nessa situação. Só tem um planeta e está nessa situação justamente porque as empresas fazem isso aí. Um lobby gigantesco para que a legislação ambiental não mudem ou mudem em prol deles, né? Claro que o Estado tem que meter a mão para fazer alguma mudança, senão a gente está morto. E mudar a matriz energética e colocar regulamentações. Então você pega de novo a Califórnia, né, que é um governo democrata de bastante tempo. Tem tantas legislações lá, tantas coisas absurdas, que se você for ver a quebra que houve na cadeia de produção, além da inflação ter sido gerada pela expansão monetária que houve, e de novo, dinheiro é igualzinho a qualquer outra mercadoria. Se tem demais, o preço diminui, e se você tem de menos, o preço aumenta. Então é a mesma coisa que oferta e demanda em qualquer outra coisa. O dinheiro não é diferente de qualquer outra mercadoria. E até você falou, uma coisa que eu anotei aqui, esqueci de falar, que o dinheiro é uma criação estatal. Ele nasceu da necessidade do homem. Então a moeda, ela foi criada muito lá atrás, antes de ser moeda mesmo física, quando as pessoas precisavam de alguma coisa mais fácil A moeda do que um fiduciária é uma escambo. criação estatal. Não, a moeda fiduciária é uma criação estatal. Até por isso que existe... É disso que eu tô tratando. Sim, mas quando você fala de dinheiro, quando você fala de origem do valor, a origem do dinheiro, ela não é estatal. Tô falando ela de é moeda. de uma... Sim, mas aí é justamente porque os governos perceberam que se eles tivessem a confiança das pessoas, fidúcia vem disso, eles poderiam se endividar. Então, quem percebeu isso? Quem percebeu isso? Os governos, né? Os governos perceberam isso. Obrigado. E aí a primeira história de inflação do mundo foi por causa disso. Porque antes tinha o padrão ouro, aí colocava o ouro, aí você tinha que emitir uma nota dizendo que você estava com aquela quantidade exata de ouro para poder emitir aquela coisa para a pessoa, uma nota promissória e tal. Ok. Quando eles começaram Parabéns. a perceber que era só uma questão de confiança, eles começaram a emitir isso e foi a primeira história de inflação do mundo. E não é confiança. Hoje não é confiança. Basicamente o que a gente vive hoje é confiança. Porque todo o dinheiro que eu tenho é um número na tela do meu celular, na tela do meu computador. Eu não tenho uma reserva de ouro. O banco não tem a reserva de ouro dizendo, olha, isso aqui equivale à quantidade de dinheiro. Tudo é confiança. Então, essa criação estatal
Hoje, inclusive, ela está sendo ameaçada com a criação das moedas digitais, que são moedas que não podem ser, elas não são moedas inflacionárias, não são moedas que podem ser emitidas, no caso do Bitcoin, outras podem, né? Que pode ser emitida até um determinado valor, então ela tem essa questão da escassez. Claro. Então, isso é uma questão de Valor não, relação quantidade, né? básica de Tem o como valor. funcionam os preços. Se tem de mais ou se tem de menos. Então, não tem como dizer que impressão monetária não vai causar inflação. Pode ser que em alguns momentos ela não vai fazer a diferença logo de cara, mas no nível de impressão monetária que houve nos últimos tempos, essa relação é direta. Posso concordar com você? O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: eu falei do Samuel Pessoa e falei do Friedman. O que eu não concordo é que o que acontece é reduzir isso a uma lei. Existe uma lei de que a impressão monetária vai gerar inflação por X. Isso não é lei. Pode acontecer, pode não acontecer. Não. É errado. Não. Sempre vai gerar inflação. Não, ela pode não gerar uma inflação. Não gera, não gera na China, por exemplo. Tá, mas o que você estava Não falando gera na China. Você estava falando de planejamento estatal na China, que você acha que tem que ter uma centralização e uma economia planificada. Não é que eu acho. O que está acontecendo na China agora com o setor imobiliário? Eles determinaram fazer um monte de projetos imobiliários, as casas estão vazias, eles estão explodindo. E isso... Ah, não, né? Meu Deus do céu. Não. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. É assim, é fácil ser economista nesse país. É fácil. É cair em qualquer mamadeira de piroca sobre a China. Alguém pegou um monte de vídeo antigo de implosão de prédio, que não dá nem... Alguns dá pra ver que é na China, porque tem alguma coisa escrita em chinês, mas outros não dá pra saber. Pode ser em qualquer lugar do mundo. E aí postaram no Twitter dizendo: a China tá demolindo prédios por conta da crise imobiliária. E gente, como essa mulher cai. E fica repetindo essas coisas na internet. Ah, não, né? É muito fácil ser economista. Eu tô na profissão errada. É muito provável que seja uma bolha gigantesca na China que vai acabar resultando em um monte de outros problemas. Isso agora? Uma outra coisa, deixa eu terminar de endereçar tudo que eu anotei, que é muita coisa, tô até perdida em tudo que eu anotei aqui. Mas essa coisa do capitalismo e você tem a interferência estatal, a China, o fato de ter planejamento estatal, faz com que ela seja menos eficiente. E por que existia você falou de protecionismo, existia um protecionismo por parte do Donald Trump em relação à China? Como que a China é menos eficiente? A China literalmente saiu do país que tinha um PIB do Brasil nos anos 80, 30 e poucos anos aí, 40 anos atrás, para a segunda maior economia do mundo e vai ser a primeira logo. E como que é menos eficiente? Eu, como liberal, sempre fui contra protecionismo de qualquer natureza, até o momento que eu comecei a estudar sobre geopolítica. É sempre assim, né? É sempre assim. Eu sou liberal até o momento que... Você fala de geopolítica, você tem duas nações que não usam a mesma régua moral. Então, se você tem os Estados Unidos com as leis corretas, funcionando do jeito certo. Leis corretas pra tem essa regra moral muito forte. Agora, a China está mandando gente para as universidades para fazer roubo de propriedade intelectual. Ah, não, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Não é nem uma madeira de piroca, isso já é preconceito mesmo, porque esse tipo de coisa aí, esse tipo de história, meu Deus do céu. A China, muita gente vai estudar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos têm algumas das melhores universidades do mundo em alguns campos. Mas aqui na China hoje, a gente já tem 5 ou 7 das melhores universidades do mundo no top 100. A melhor universidade de engenharia da Ásia é na China. Então não tem mais essa necessidade de mandar a gente para fora. Óbvio que é sempre bom, porque acaba trazendo conhecimento diferente, tem contato com professores diferentes. É por isso que empresas contratam gente com históricos diferentes, principalmente aqui, né, estrangeiros de vários países, porque traz esse histórico e essas experiências diferentes para a resolução de problemas. Agora, dizer ainda, em 2022, que a China precisa fazer isso aí é uma piada. A China tem limpezas étnicas acontecendo, genocídio do povo uigur lá dentro. E várias outras coisas que os Estados Unidos não concordam e que eu, como liberal, não concordo. Então, tava demorando, né, para chamar os uigures. E ver a babação de ovo, os Estados Unidos não concordam, eu também não concordo. Os Estados Unidos tem 800 bases militares pelo mundo, tá bombardeando o país aí, 46 bombas em média por dia. Que régua moral é essa? Os caras invadindo o país, matando coisa de 500 mil pessoas no Iraque, sei lá quantos mil no Afeganistão, destruíram o Afeganistão por 20 anos. Que regra moral é essa? Então, ocuparam o Havaí, ocuparam Porto Rico, o Guam, até uma ilha aqui que é perto,
naquele no Oceano Índico que eles ocuparam também. Que regra moral é essa? Os caras só são ricos porque eles roubam dos outros. Então, a forma do Donald Trump fazer com que a China fosse observada de uma outra forma e que isso não saísse, porque o problema não é sair os empregos dos Estados Unidos ou a indústria dos Estados Unidos. Imagina. O problema é para ir para a China, onde há uma concorrência desleal e há um problema gravíssimo de roubo de propriedade intelectual. O objetivo A China já é o país que emite mais patentes nos últimos 2 anos e esse ano é o país com maior número de citações acadêmicas do mundo. Ele vem dizer que a China tem que roubar a tecnologia, pelo amor de Deus. deles é justamente fazer uma dominação, não é assim, eu quero ficar aqui, você quer ficar aí, a gente troca, a gente faz as nossas... Ela está literalmente descrevendo os Estados Unidos, né? Que a China tem um plano de dominação, enquanto é os Estados Unidos que hoje eu postei lá no Twitter, helicópteros militares dos Estados Unidos invadiram o espaço aéreo chinês. Isso acontece direto. Toda semana tem algum avião militar dos Estados Unidos chegando perto ou invadindo o espaço aéreo chinês. E a China que está tentando fazer dominação? É uma piada, né? Só pode ser piada. Nossas trocas livres não é uma relação, é uma relação muito desigual do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Quando que os Estados Unidos tem alguma troca livre que seja justa para os dois? Quando eles ajudaram a liberar Cuba, literalmente escreveram na Constituição de Cuba que eles poderiam fazer o que eles quisessem por lá. Quando eles escreveram a Constituição do Japão, então com 50 mil soldados no solo japonês, 30 mil em solo coreano, na Coreia do Sul. Quando eles estão lá roubando óleo da Síria, enquanto a Síria está toda destruída e os habitantes da Síria não têm acesso a esse petróleo, o que eles fizeram de novo, Iraque, Afeganistão, todo o Oriente Médio e África e a América Latina, aonde que tá essas trocas livres? O maior país consumidor de cocaína do mundo e vem falar de guerra às drogas. A guerra às drogas é só pra gente, né? Só pra pobre e pros latino-americanos. Então, essa ideia de fazer o protecionismo, de colocar as regras tarifárias, era para poder mexer em outros acordos que estavam sendo feitos, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que a China não faz parte. Então, eles poluem mais do que todo mundo, muito mais do que todo mundo, até porque lá não existe regra. Omeprazol, viu? Eu não sei da China não ser signatária do Tratado de Paris, se não é deveria, né? Mas sim, tem muita regra ambiental na China, muita lei ambiental. Sim, é pesado. Tanto que a China é o país. A China removeu de poluição no ar, eu não sei bem como explicar isso. Em 7 anos, o que os Estados Unidos removeram em 30. Então, a China é o país que mais investe em carro elétrico, que a Sabrina Fernandes fez um artigo, sim, fantástico explicando por que o carro elétrico não é a salvação da humanidade, mas de qualquer forma a China investe muito nisso, em energia solar, em energia eólica. A China é líder em todos esses investimentos, reflorestando deserto, que inclusive rendeu uma matéria aí, sei lá, BBC, dessas mídias brancas europeias. A China está reflorestando os desertos, mas a que custo? A China investe pesado nisso. E sim, tem muita legislação ambiental na China. A ignorância eu até entendo, porque provavelmente não tem contato com nada que rola por aqui. Mas falar com essa conhecimento de causa, porque não tem nenhuma regra lá. Eu nem pergunto, ela não questiona. Tem um cara que estuda China há 25 anos na frente dela e ela se comporta como se ela fosse a especialista em China. Enquanto que os outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos, estão lá assinando o acordinho de que tem que até 2030 diminuir a emissão de poluentes às custas de deixar a população mais pobre e provavelmente passando frio no inverno, porque não vai ter gás natural, não vai ter petróleo, etc. Esses países aí foram os que começaram a Revolução Industrial e os caras estão poluindo há mais de 200 anos.
O CO2 que está aqui não veio ontem. É um CO2 que está acumulando na atmosfera há muito tempo. E esses caras estão simplesmente poluindo há mais de 200 anos. Então é muito fácil dizer que a China hoje polui mais que todo mundo, quando Europa e Estados Unidos, que tiveram um crescimento industrial há muito tempo atrás, estão poluindo aí há quase 200 anos, ou mais até. É por isso que eles têm que pagar para o Paquistão, por exemplo, que o Paquistão basicamente não polui e está lá sofrendo com o aquecimento global, com a maior enchente da história. É por isso que eles têm que agir, porque eles roubaram tanto da América Latina, tanto da África, tanto da Índia, que até hoje esses caras são ricos. Todo o ouro, todas aquelas joias que a gente vê na coroa britânica, aquilo é tudo roubado, não é deles. É nosso, é africano, é asiático, não é deles, é tudo roubado. Então sim, eles têm que meter a mão no bolso e tem que pagar mesmo, tem que pagar. Renato, você fala muito, eu acho que é uma opção teórica, metodológica, ideológica, eu sou de regra moral e tal, política, regra moral, essa coisa toda. Então, a regra moral dos Estados Unidos é ter 800 bases militares no mundo. Ou seja, se o sistema é tão superior ao outro, por que precisa de tanta base militar no mundo para vigiar o mundo, né? E destruir países, né? Ou seja, o que eles fizeram com o Iraque e o Afeganistão foi destruição de países, né? E o Trump, a regra moral dele é a negação do Tratado de Westfália. Né? Ou seja, o Donald Trump é a negação. Esse tratado o que é? O tratado que determina a relação dos países, ou seja, que reconhece as soberanias estatais. O Trump reconhece as soberanias estatais, mas existe o ponto zero aqui. Então, os americanos não têm regra moral nenhuma para falar de nenhum país. Nenhum país. Ou seja, entre 45 e 91, eles fizeram 17 intervenções militares no mundo, os Estados Unidos sozinhos. Entre 91 e 2017 foram 47 intervenções militares no mundo. 47 intervenções militares no mundo. Estados Unidos esteve em guerra por 96% da história deles, desde que eles se tornaram Estados Unidos, em 1776, acho. De lá até hoje, 96% desse tempo eles estiveram em guerra com alguém. Eles nunca ficaram fora de uma guerra, fora de seus territórios, durante 10 anos após sua independência. Então a regra moral deles é a guerra. Não é, você acha que eles estão preocupados com os uigures, por exemplo? Se eles estivessem preocupados com os muçulmanos chinês, por que eles mataram tantos muçulmanos no Iraque e no Afeganistão, por exemplo? E os palestinos? Né? Estados Unidos não tá nem aí para o uigur. Estados Unidos não tá nem aí. Tanto faz. O negócio deles é incomodar a China. O Iraque foi 400 mil. Iraque. Né? Então acho que tem esse ponto que eu acho que os americanos têm regra moral para absolutamente nada. Tem nada, as relações internacionais, né? E a questão da China, por exemplo, né? Vamos lá. Ela falou aqui da questão dos uigures. Primeiro que vamos lá, professor, vamos lá. É uma coisa que vamos lá que eu vou te ajudar. Que é o paper do Adrian Zenz, né? Que é um paper acadêmico dele que foi publicado numa revista em que ele... Vamos lá. Vamos começar. Paper acadêmico dele que foi publicado numa revista da OTAN. E é isso aí, acabou. Não teve revista grande de ciência que leu e revisou e tal. Não. Revista da OTAN. Ele fala, ele nunca foi na China. Nunca pisou na China, não fala chinês, não fala uigur. Ele fala de existência de 100 mil a 2 milhões de pessoas presas em campos de concentração. Olha só a... na verdade, o artigo dele fala em 100 mil a 1 milhão de pessoas presas. Eu sempre repito isso. Pessoas. Ele não fala uigures, ele fala pessoas. E aí, em Xinjiang tem Uzbek, Uigur, Cazaques, Hans. Ele fala, tem 100 a 1 milhão de pessoas. E um ponto importante, ninguém usa esse limite inferior de 100 mil. Quando começou a sair na mídia era 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. E hoje em dia o próprio Adrian Zenz já falou em 2 milhões, 3 milhões, porque tanto faz, esses números tiram da bunda. Tanto faz, os caras só querem provocar a China. A ideia é só o separatismo mesmo. A variável que ele usa. Eu conheço Xinjiang. Tá? Eu não preciso fazer nenhuma propaganda da China. Aliás, o livro está aí. Né? Tem várias críticas da China nesse livro aqui. Eu não faço nenhuma apologia à China. Tem várias críticas da China aqui. Não são poucas. Tá?
Quem quiser comprar o livro, entra no site da Boitempo. Eu não sou capitalista, mas faço propaganda. O site da Boitempo, o site da Amazon Se não fosse tem. capitalista, você não vendia o livro, né? Dava de graça. Não, Meu Deus do céu, gente, como... É o que eu falei, é fácil ser economista, né? Não, comunista dá as coisas de graça. Comunista não pode ter coisa. Esse é o nível de argumentação dessa mulher. Comunista não pode ter coisa. Comunista tem que dar de graça. Porque não existia mercado antes, né? O capitalismo que criou noção de mercado. não, mas o mercado ele é anterior ao capitalismo. Aí, ó, viu? Não é? Entendi. Ele é anterior ao capitalismo, vai continuar existindo o socialismo. O mercado é uma categoria socorro. histórica. Então não acaba com o mercado por um decreto, né? Então a questão dos uigures na minha opinião, é uma grande mamadeira de piroca das relações internacionais isso, porque ninguém prova esse negócio. Ninguém nunca Vai a provou essa ONU toda merda. vez. Aliás, a China abriu ali para as pessoas irem lá. Sabe que foi o único país que se negou a ir lá investigar? Todo mundo sabe qual que é o país que se negou, né? E a ONU estava falando de vir investigar isso aí por bastante tempo, por vários anos. Porque essa história dos uigures já começou com força mesmo em 2018, quando o Adrian Zayas publicou o artigo, mas já vinha rolando antes. E quem que era contra? Quem que falava que a ONU deveria vir, a ONU deveria vir? Quem? Não era Raimundo Nonato. Era os Estados Unidos e a Europa falavam, não, tem que ir, a ONU tem que ir lá ver a China, porque campo de concentração, genocídio, beleza. Quando a Michelle Bachelet falou que vinha para cá e a ONU falou que vinha para cá, Comissão de Direitos Humanos, os Estados Unidos e a Europa começaram, não, vai fazer o que lá? A China não vai mostrar nada para vocês, vai ser tudo maquiado. Quem que veio aqui recentemente? Mais de 30 representantes de países muçulmanos. Todos eles foram para Xinjiang. Todos eles falaram, tá tudo certo. Assim, a gente que mora aqui, a gente sabe que existe um controle gigantesco de quem mora lá. Eu tenho 3 vídeos explicando sobre os uigures, assiste lá, tem uma playlist só sobre uigures, que teve um monte de ataque terrorista, tem um motivo. Existe, eu até falo no meu primeiro vídeo, eu acredito que exista, assim, de certa forma, violação de direitos humanos, mas genocídio ninguém nunca provou nada. Porque é esse o nível de argumentação. As prisões na China? Adivinha? Quem? Estados Adivinha. Unidos. É. Abriu. Pode vir aqui investigar tudo. Quem Estados que não Unidos. Então, enquanto não se prova isso, é mamadeira de piroca. Você acha que a China tem dados confiáveis, que ela não esconde nada, que tudo que ela fala deve ser levado a sério? Todo artigo do Adrian Zayas é baseado em dados da China. Todo. São dados do governo chinês publicados na internet. Existe essa ideia de que a China esconde, que a China é um regime fechado. Tá tudo na internet. O cara foi lá, pegou os dados, fez umas análises malucas da cabeça dele e falou, olha, é isso aqui. E o cara, assim, o trabalho dele dá vergonha, porque a estatística básica passou longe. Mas todas as informações são do governo chinês. Então, se as informações do governo chinês valem para países e para esse alemão maluco acusar a China, os dados têm que valer para a China se defender também, né? E um dado importante que ninguém considera do governo chinês, a população de Xinjiang só cresce. Todo ano, só cresce. A população de uigures, desculpa. Não, só uma coisinha só. Vamos fazer de conta de que a China não deve ser levada a sério. Eu vou usar a sua premissa de que os dados da China... Porque quais dados podem ser levados a sério, então? A do Banco Mundial, que é os que eu uso? Sim. Claro, né? Porque os estatísticos chineses são menos competentes do que os estatísticos... Não é uma questão de competência. Não, só uma coisinha só. Porque as pessoas, quando você lança uma hipótese dessa... Eu vou parar aqui porque já deu 24 minutos, eu vou acabar fazendo tudo. Mas vocês veem o nível de argumentação dessa mulher é ridículo. É ridículo. Eu não conheço o professor Elias, mas eu vou pagar uma cerveja para ele um dia pela paciência de estar na frente de uma pessoa mentindo descaradamente ou simplesmente jogando esse tipo de coisa de que os Estados Unidos têm uma regra moral que não existe, né? Todo mundo que enxerga o que os Estados Unidos fazem invadindo o país todo ano sabe que isso não é regra moral nenhuma. Matar a gente para eles poderem ficar pagando $200 no iPhone, isso não é regra moral nenhuma. Eu me estressei com isso, hein?